Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Tudo bem? Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gilmírios da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira, feita a chamada número Presente. presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. E aproveitando para pedir desculpa assistências aos internautas, em virtude de ter atrasado a sessão, por estarmos numa reunião com o presidente da cooperativa, o senhor Geninho, e mais representantes dos taxistas. Então aí, por isso que a sessão ela está iniciando com atraso. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 17 de 6 de 2014, às 10 horas. Projeto de decreto legislativo de número 06/14, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que ementa, fica otorgado ao senhor Flávio Juarez Monteiro Guimarães o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Requerimento de número 32 de 2014, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia de inteiro teor dos processos 17692/13 e 9433/2010. Requerimento de número 33 de 2014, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes, ementa, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia de inteiro teor de todos os projetos de licença de construção aprovados, incluindo os habites e aceites de obra no ano de 2013 pela Secretaria Municipal de Planejamento. Da ordem do dia, parecer... Cadê o seu? Já li, já. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de emenda de número 01/13, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre modificar o projeto de lei de número 38/13 e da outras providências. Parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de lei de número 39 de 2012, promovente, senhor prefeito, que dispõe sobre criar o Conselho Municipal da Juventude no município de Armação dos Búzios e da outras providências. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Tem ofício? Tem ofício? Tem ofício não, né? Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 6/2014, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Projeto de decreto legislativo 06/14, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor Flávio Juarez Monteiro Guimarães, Pesse Guimarães, o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições ao contrário. Justificativa: nascido de 26 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro, advogado, filho de Ismael Moacir Guimarães e Geni Monteiro Guimarães, possui 2 filhos. Residente em Estrada Monã Pequeno, Pendotiba, Niterói.
e possui uma residência na Estrada do Canto de Jeribá, condomínio Amarras. Casado desde 88 com Anne Ribeiro de Miranda Guimarães, advogado da União desde 1984, lotado na consultoria jurídica da União do Estado do Estado do Rio de Janeiro. Chefe do Departamento Jurídico da Delegacia Regional do Trabalho, atual Superintendência do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho. Assim sendo, pelo exposto acima, rogo os nobres pares pela aprovação da matéria. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo 06/14, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo mais quem queira encaminhar, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 32 de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Requerimento 32/14, excelentíssimo presidente, a vereadora que esta subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina interesse público, requer a dota mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando cópia de inteiro teor dos processos 17.692/13 e 9.433/10. Justificativa, considerando que é dever do Poder Legislativo fiscalizar com base na lei orgânica, segue o requerimento. Diante do exposto, peço apoio pela aprovação. Sala das sessões. 17 de junho de 2014, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Só uma, na verdade, pela ordem, não está esquecendo. Questão de ordem. É questão de ordem. Meu caro presidente, meu assistente renovada, bom dia. O Neneco, o time tem aumentado a sua zaga, o seu lateral direito. Os caros vereadores, na verdade, era só para fazer uma observação, minha ilustre vereadora. Quando Vossa Excelência pede inteiro teor de processo, na verdade, eu gostaria qual for o teor do processo. Que processo, de que fala, de que é, do que não é. Porque quando ele diz um número, simplesmente para mim, eu não sei do que se trata. Então, eu gostaria que pudesse, Vossa Excelência, na sua explicação, dizer o teor do processo, desses números, que processo é, o que é, para que a gente possamos ficar à vontade para votar. Eu tenho certeza que talvez a forma que foi colocada impediu que eu pudesse, na verdade, entender. Mas como eu não entendi só um número, mas eu não sei que processo é, né? E essa observação que eu queria fazer. Talvez Vossa Excelência, usando seus minutos que te cabe, para explicar. Então, essa é a minha questão de ordem. E solicitado ao senhor presidente, toda vez que tiver um requerimento de um processo, ou até mesmo na mudança na lei orgânica, se pudesse fazer, colocar na íntegra, entendeu? O que está se tratando, o que se trata. Porque não basta dizer um número e dizer que não acontece. Mas que número é esse? De que é? Que processo é? O que está havendo? Então, eu gostaria que as coisas pudessem, após a cirurgia, eu já voltei mais um pouco inspirado. Essa é a nossa intenção, de poder contribuir, não só com os parlamentares dessa casa, também com os assistentes, que merecem todo o nosso respeito. Muito obrigado. Essa é a minha... Ok, vereador. Nas próximas pautas, e vamos fazer a descrição do que se trata da mesma, as matérias que vão possivelmente vir. Só para contribuir com a administração brilhante que Vossa Excelência tem feito. Obrigado. Em discussão o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, vereadores e assistência, bom dia. É pertinente, sim, vereador Henrique, a sua solicitação, e até eu, por observar que em algumas pautas também os requerimentos estavam vindo de igual forma e nós estávamos aprovando, acabei colocando o requerimento de igual forma, mas sim, senhor presidente, já que vai ser uma prática daqui para frente, né, a gente observar e que seja de igual para todos. Mas esse processo é uma extensão de um requerimento que eu já havia solicitado, que é do controle de aluguéis por parte
do Executivo. Então, eu tenho a relação dos aluguéis, dos imóveis alugados pela Prefeitura, tanto para a educação, quanto para a saúde, desenvolvimento social, e tem 2 aqui que eu pedi a íntegra do contrato de locação, que um é o abrigo do menor, que é o 17692/2013, e o outro, guarda e apreensão de animais soltos, que é o 9433 de 2010. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, a próxima matéria a ser tratada é de autoria do requerimento de autoria do vereador Felipe Lopes. Mas eu queria propor aqui ao vereador, aos vereadores, enfim, que pudéssemos, caso positivo, chegar no consenso, porque o vereador está pedindo cópia de todos os processos, né, de projetos de licença de construção aprovados do ano de 2013. E eu havia protocolado, mas na hora de protocolar, protocolei equivocadamente. Eu pedi até a presente data, eu pedi só de 1º de janeiro de 2014 até a presente data. Então, que pudéssemos talvez estar completando um requerimento no outro, porque que pudéssemos ter esse parâmetro de 2013 e já de 2014 também. E houve alguma manifestação do vereador Uriel na última sessão em relação a alguma coisa de projeto encaminhado ao MP, não peguei. Mas seria uma proposta, vereador, não sei se o presidente também desta casa, que pudéssemos completar ou se o vereador pudesse retirar e estarmos fazendo um só para a próxima terça-feira. É só uma sugestão, porque eu acho que um estaria completando o outro. Vossa Excelência 2013 e eu já também de 2014 até a presente data, porque eu considero muito importante para que tenhamos uma noção dessas licenças expedidas, já visto que a gente tem falado ao longo de tanto tempo aqui, quanto a paralisação no setor de construção civil na cidade, não entrando no mérito de especulação imobiliária, repito mais uma vez, mas eu considerava importante, talvez, revermos, vereador Felipe Lopes, ou completarmos aqui, não sei se é possível, um requerimento com o outro. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, bom dia. Eu não vejo problema, tive também sondando com o vereador Gelmires, que é autor também do requerimento. Eu não vejo problema de ser até a presente data. Então, por mim, tudo bem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Eu gostaria estava até falando com Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência não deu o crédito de retirar a matéria, né? Mas em relação, senhor presidente, nós somos cobrados muito sobre alguns projetos que foram aprovados e muitos foram solicitados pelo Ministério Público e nós não sabemos quais foram os projetos que foram encaminhados pelo Ministério Público. E as pessoas nos cobram, né, porque até nós somos referência em relação à população. Então, eu gostaria que fosse incluído os números dos processos e a quantidade que foram encaminhados para o Ministério Público, para ser avaliado. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas tem processo, tem investimento na cidade que não acontece, e tem muitos que foram encaminhados para o Ministério Público. Era só para colocar esse pequeno pedido ao nobre vereador. Senhor presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, concedida. O vereador Uriel falou comigo, mas eu até disse para o vereador o seguinte: olha, vereador, se Vossa Excelência fizer um requerimento, com certeza estarei votando com Vossa Excelência. Mas eu já ouvi falar muito vagamente desses processos. Eu não sei, eu não tenho conhecimento de causa nem de matéria que se refere a esses processos que foram encaminhados ao Ministério Público. Eu gostaria até que o vereador, se fosse possível, fizesse uma pesquisa pouco mais aprofundada, até para a gente incluir nesse requerimento nosso, porque se eu, por cordialidade, for falar que, vamos incluir esses também, eu não sei do que se trata, eu já ouvi vagamente. Então é bom que a gente trabalhe um pouco mais essa matéria, até para que na próxima sessão a gente coloque em pauta também e possa colocar, e aí eu tenho um voto também mais consciente, né, do que nós vamos estar aprovando aqui na casa. Eu deixo essa sugestão para o nobre vereador. Ok, agradeço ao vereador Felipe.
E assim seja, está sendo retirada da pauta. Não está sendo retirada da pauta, não, senhor presidente. A minha sugestão é que aprovemos este até a presente data e que na próxima sessão o vereador traga um requerimento pedindo os que foram encaminhados ao Ministério Público. Perdão, se eu for fazer uma pesquisa, eu não preciso de requerimento. Perdão, vereador Felipe, é porque quando o vereador Lohan pediu uma questão de ordem, e o vereador Lohan tinha sugerido para que colocasse até a presente data no requerimento. Então eu entendi que seria retirado o requerimento para que voltasse com outro requerimento, incluindo até a presente data. Então por isso que eu entendi dessa forma. Bem, então vai ser retirado para colocar até a presente data ou pode ser inserido nesse? Tem que ser retirado para que não pode ser verbalmente? Não. Inclua... A questão de ordem, senhor presidente. Okay. Posso contribuir com a evolução dessa... Claro, o nobre vereador está pedindo 2013. Questão de ordem concedida. O nobre vereador está pedindo 2013. Eu acho que a gente tem que ter a oportunidade de não deixar a pauta, furar a pauta. E o eminente vereador Lohan pode pedir 1 de janeiro de 2014 até a presente data. Que problema teria? Nenhum. 2013 já passou, ele vai ser que é a presente data, pode fazer 1 de janeiro de 2014 até a presente data. Senhor presidente. Só varíamos o projeto, o requerimento de Vossa Excelência, que é pertinente no momento de um problema sério que a cidade está atravessando, que daqui a pouquinho eu vou usar a tribuna, eu ia realmente colocar um requerimento dessa forma que Vossa Excelência fez. Agora, se a Vossa Excelência está pedindo 2013, já foi 2013. O nobre vereador Lohan Gomes, que tem meu parente, mais longe, pede de janeiro de 2014 até a presente data. E Vossa Excelência salva o requerimento, que é importante a matéria na pauta para ser sancionada. Ok, então, senhor presidente. Então, a gente senhor presidente, essa é uma sugestão, Vossa Excelência. Olha, o autor da matéria é o vereador Felipe do Nascimento Lopes, né? Então, a pedido, se houver o pedido do vereador, porque o vereador não entendeu, mas se houver o pedido do vereador para essa presidência, para que retire a matéria da pauta, irei retirar. Se não houver o pedido, irei pedir para fazer a leitura da matéria. Bem, senhor presidente, baseado em tudo que foi falado, eu vou ficar com a sugestão do vereador Henrique Gomes, então, que na próxima sessão voltemos com um requerimento deste ano do vereador Lohan Gomes e que possamos também cruzar essas informações do ano passado com este ano, para também não estar furando a pauta. Eu agradeço a sugestão do vereador Henrique Gomes. Então, a pedido do permanece, então. A pedido do vereador Felipe do Nascimento Lopes, está sendo retirado o requerimento da... Senhor presidente, perdão. Questão de ordem. Então, solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 33 de 2014, promovente o vereador Felipe do Nascimento Lopes e o vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Tem que ter... Senhor presidente, eu estarei votando contra essa matéria, que eu solicitei, mas não houve sensibilidade. Acho que isso daí é uma questão de interesse de todo o município, acho que de todos os vereadores. Poderia a gente fazer uma coisa muito mais ampla, mas eu estarei me abstendo dessa votação. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo único e exclusivamente tudo mais que determina interesse público, requer a mesa na forma regimental e vídeo expediente ao senhor prefeito, solicitando cópia de inteiro teor de todos os projetos de licença de construção aprovados, incluindo os habites e aceites de obra, no ano de 2013, pela Secretaria Municipal de Planejamento. Justificativa. A referida matéria tem respaldo no artigo 35 da Lei Orgânica, como competência privativa desta Casa, em seu inciso 8º e 24º. Bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. E por isso me vejo na obrigação de pleitear a referida matéria. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores a aprovação. Felipe Lopes e Geomires da Costa, vereadores autores. Feita a leitura do requerimento 33/14, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, mais uma vez, só para enfatizar aqui, a gente tem falado
nesta casa em relação à construção civil. A vereadora Joyce foi muito feliz na sessão passada, quando abordou o assunto. Enfim, o vereador Henrique Gomes também tem abordado. A gente tem conhecimentos, a gente sente, a gente vê na rua, no dia a dia, uma completa paralisação do setor de construção civil na cidade. Não confundam com especulação imobiliária. Estou falando de responsabilidade com o empresário da construção civil, da loja de material de construção, estou falando do pedreiro, estou falando do mestre de obra, do serralheiro, enfim. Então, eu acho que chegou a hora de nós começarmos a verificar o porquê dessa paralisação, o porquê dessa morosidade, o que está acontecendo. O que a gente tem conhecimento, vereadora Joyce, como hoje estive na Rasa, que o Ivan e o Russo lá na Rasa, por exemplo, fecharam o material de construção. Nós temos conhecimentos de pessoas, né, trabalhadores, que estão tendo que ir para outros municípios para poder ter oportunidade de trabalho. Repito, enfatizo mais uma vez, especulação imobiliária é uma coisa, direito adquirido, processo aberto, que seja analisado, que seja cobrado as taxas pertinentes e que seja concedido licença de construção. Agora, a gente não pode caminhar a passos de tartarugas e nós não podemos ter ao bel prazer de quem quer que seja um entendimento diferente do que é a legislação aplicável. Se o entendimento de quem quer que seja é diferente da legislação aplicável, vigente hoje, que se mande uma proposta para esta casa, que se discuta com a sociedade e que essa casa possa estar analisando. Agora, o que a gente não pode é caminhar da forma como nós estamos caminhando, inclusive, eu já falei isso aqui na sessão passada, onde nós temos, vou falar isso no uso da tribuna, onde nós temos pessoas da classe média baixa, digamos assim, do nosso município, que querem construir, e eu já falei, vou falar tantas vezes forem necessárias, né? O trabalhador, a lei é aplicável a todos, óbvio, mas se o poder público pode, deve atender a esses trabalhadores com auxílio de arquiteto, de engenheiro, ou isentando taxas de licença de obra para uma unidade familiar até X metros quadrados, já deveria estar fazendo. Então, acho que são medidas importantes que visam o controle urbano, né, e também visando o lado social. É o meu posicionamento. Agora, o requerimento é muito pertinente. Na próxima terça-feira, vereador Felipe Lopes, vou estar trazendo do ano de 2014 e, como Vossa Excelência disse, que a gente possa estar analisando conjuntamente para ver, de fato, o que é, como é que está sendo a avaliação, né, as licenças concedidas pela Secretaria de Planejamento. Então, vou estar votando favorável ao requerimento de Vossa Excelência. Continua em discussão o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho e uma abstenção do vereador Uriel da Costa Pereira. Senhores, eu quero pedir aos senhores, se encontra alguns projetos e algumas comissões para emitir parecer, para que venha até essa mesa diretora, para que a gente possa estar analisando esses projetos. Queria pedir aos nobres colegas que pudessem, presidentes de comissões, membros, pudessem dar uma analisada nos projetos de leis para que nós possamos encaminharmos para discutirmos. Convoco o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência que nos honra nessa manhã, internauta, bom dia. Estou retornando e meus olhos, ao bater no fundo da assistência, me vejo pelo meu corso amigo Nani Mancini, aí presente. Estamos de volta após um período cirúrgico, né, que eu não aconselho a nenhum inimigo, quanto mais amigo. Mas, graças a Deus, eu quero
deixar registrados os anais dessa casa. Eu fui abençoado por Deus e a cirurgia foi uma maravilha. Estou aqui de volta. Quero agradecer carinhosamente aos amigos, aqueles que intercederam nas suas orações, aqueles que estiveram conosco no nosso momento da nossa vida, da dificuldade. O ser humano, nós estamos aqui, nós não somos nada. Vou dizer mais uma vez, nós, seres humanos, não somos nada. Eu não sei como é que as pessoas se investem de algo que não é dele, que não tem direito de ser dele, e acham que tudo é dele e nós não temos nada. Então, foi um período crítico, mas que tive a força de Deus e as orações de meus amigos, pedindo, né, proteção, que tudo corresse bem. Tive uma cirurgia maravilhosa, um médico maravilhoso, o Dr. Rogério Matos. Você já chega na consulta com ele, você já tem 50% de cura, porque ele deixa você à vontade. Então, foi uma cirurgia difícil, porém, graças a Deus, abençoada. Faço um conselho a todos os amigos aqui presentes. Cuide da saúde de vocês. Não tenha preocupação. Vá no médico, verifica, faça o PSA, faz o toque, para com o negócio de vergonha, porque a melhor coisa que possa acontecer no ser humano é você precaver. Então, na verdade, eu estava no início, um câncer de um início, e graças a Deus já fui libertado desse mal. Mas é importante, o homem, principalmente o homem, faça, não tenha medo, faça. Vamos voltar agora para a vida parlamentar. Estava com saudade. Primeiro, eu queria enaltecer o requerimento de Vossa Excelência, vereador Felipe Gugu, porque nós entendemos a cidade é do povo de Búzios. A cidade é da população de Búzios. E as pessoas, às vezes, se investem de poder, acham que ele é o dono de Búzios, acham que ele é que manda em Búzios. E, na verdade, não é isso. A gente tem assistido, se você for chegar num comércio hoje e pergunta ao dono do comércio, como é que está o seu estabelecimento? Como é que estão as suas vendas? Meu caro presidente, há uma recessão incrível em Búzios, porque as pessoas, ao invés de cumprir a lei, interpretam a lei. Então, manda vir ser vereador. E quando eu falo dessas obras, tem comércio fechando, tem pedreiro desesperado que não tem o que comer. A gente sabe que a cidade não é só construção civil, mas a construção civil ela faz parte da cidade. E o que não vem acontecendo. Meu caro Felipe, eu aqui imaginava que Vossa Excelência, além do requerimento, pedisse o autor do projeto, porque a gente sabe que tem irmãos de alguém ligado no governo que consegue ter licença de construção civil. E aqui, não sei se tem aqui, não me parece que não é requerimento de Vossa Excelência, construção aprovada, incluindo habites, aceites de obra, com seu respectivo autor do projeto de lei. É o que realmente vai acontecendo. E essa cidade é engraçado. É a coisa mais engraçada. Entra o Nani, eu não vou fazer nada por Guilherme, porque Guilherme faz parte do time de fulano. Entra o Jean-Claude, eu não vou fazer nada por Nani, porque faz parte do time de fulano. Parece que a cidade virou cidade das facções políticas. A cidade não é da cidade. Ora, o prefeito, quando se elege, ele é prefeito de todo mundo, não é só de quem votou nele, não. E aí é o que vem acontecendo nessa cidade. A cidade da desgraça. Eles estão implantando a desgraça nessa cidade. Ao invés de harmonia, ao invés de harmonizar a cidade. Perseguindo. Persegue um ou outro, persegue o comerciante, persegue as pessoas que querem fazer bem. Vem o comerciante, faz um estabelecimento de nível internacional, eu vou lá, mando arrancar aquela merda toda porque foi feito, porque eu não gosto de fulano. Vai pro inferno, porra! Vai pro inferno! Isso não existe.
Isso não existe em Búzios, tem que implantar harmonia, o amor que Deus nos dá, que tem que fazer. Pega uma porra de um canto, você vai ver que você fica lá, você vê como é que fica. Desculpa a expressão, senhor presidente. É que empolga e irrita, você fica irritado. Irritado. Tá lá. Vai lá na Praia da Ferradura lá. Parece um museu. Eu fui lá, fiquei triste. Falei, meu Deus do céu. Eu não acredito. Tá bom. Mas, infelizmente, é o que vem acontecendo. Bom, queria falar um pouquinho desse episódio que aconteceu na Rasa. A Rasa, coitada da Rasa. A gente que mora na Rasa, presidente, estamos roubados. Pô, brincadeira, né, cara? Pô, um evento que deveria ser exemplo de divulgação para a cidade, porque gastou-se dinheiro, e aí está na mídia. Essa coisa que para nós é vergonhoso. Búzios tem pagado muito caro na mídia nacional, com coisa negativa, vereador Lohan. É muito duro. Meu presidente, taxistas estão aqui reclamando de uma taxa. E aí eu quero dizer para vocês, a coisa aqui tem que se avaliar aquilo que se vota. É uma realidade, senhor presidente. Porque foi uma coisa que foi votada no apagar das luzes para beneficiar. E aí prejudica a classe. E hoje tem que rever isso. Queria chamar a atenção de Vossa Excelência quanto à segurança da nossa cidade. Vocês sabiam que nós temos 4 patrulhas e uma patamos, que 2 patrulhas e uma patamos, todo dia vai para Cabo Frio para combater a criminalidade no Jacaré e na Boca do Mato, e em Búzios fica acéfalo. Vocês sabiam disso? E ninguém sabe disso. A imprensa tem que noticiar isso. Búzios fica à mercê da segurança, porque a patrulha, os policiais daqui vai fazer segurança em Cabo Frio. E isso tem sido com frequência, companheiro. E a criminalidade em Búzios se lastrando. Ninguém sabe disso, que eles vão na madrugada, o comandante manda a ordem pela madrugada, ele sai daqui 11, meia-noite. Todos os santos dias vem acontecendo isso. Então, eu queria deixar registrados lá na casa e pedir aos órgãos de imprensa que pudessem divulgar isso, porque quando o comandante lê isso aí, ele vai pensar 2 vezes. A segurança de Búzios é de Búzios. Não tem nada a ver com Cabo Frio. Cabo Frio tem o seu QG e aqui tem um de Búzios. E está acontecendo isso. Todos os dias, 2 patrulhas e uma patamos está indo para Cabo Frio para combater a criminalidade. Queria chamar a atenção para a Genim, transporte alternativo. E aí, o que vem acontecendo? A população da Rasa, que tem esse serviço, Vossa Excelência tem acompanhado, todas as manhãs tem sido um inferno astral, as pessoas vêm trabalhar em Búzios, no centro de Búzios. Por quê? Porque a van não suporta, o número de van não suporta. Mesmo o Genim pega algumas vans da Copa Jeribá para atender lá e não consegue. Eu falei para ele, por que não para 2 dias, cara? Para! Mas tem que ser feito. Bom, fechando essa minha volta, renascendo das cinzas, Fênix, gostou boa. Bom, estamos aqui. Esta casa tem pago um preço muito caro, senhor presidente, pelas brigas políticas nessa cidade. A Câmara tem sido alvo muito grande pelas brigas nessa cidade, pela briga do poder nessa cidade. Esta casa tem pago caro e não tem observado. Você não tem observado isso. É importante, vereador, que façamos uma avaliação mais profunda, senhor presidente, porque nós, a casa sempre foi. Nós começamos aqui um ano passado, lembro, no Rio Una, que até esqueceram. O Cocó continua lá, mas já esqueceram. O Rio Una acabou. Reúna-se, não reúna mais. Né? Eu acho que a gente tem que voltar a discutir isso. Não pode paralisar. Um trabalho bonito, essa casa que levantamos por nós, por mim, por Vossa Excelência, em 2009. Né? A gente tem sido assim, o clamor da população diante de toda aquela iniciativa do governo.
atendíamos todo mundo, todas as classes aqui em Búzios foram atendidas. A voz quem deu fomos nós. E temos que continuar dando a voz a essa sociedade. O mais, desejo a todos. Quinta-feira é feriado, né? Já um bom final de semana. Espero que o Brasil possa nos alegrar hoje. Né, Jean-Claude? Vamos pegar a França, hein? Né? O mais, muito obrigado. Quero deixar claro, mais uma vez, da minha alegria, estar de volta aqui a esta casa e poder contribuir com o nosso município. A todos, amigos, inimigo eu não tenho. Tem um cara que não gosta, mas não é inimigo. Um beijo no coração, que Deus continue nos dando vida e saúde para a gente fazer melhor essa cidade. Muito obrigado. Por não constar mais nenhum orador inscrito, passaremos as matérias para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de emenda de número 1 de 2014, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira. Eu nem lembrava, eu olhei direito isso mesmo. Projeto de emenda modificativa promovida pelo vereador Lohan Gomes da Silveira, alterando alguns dispositivos do projeto de lei 38/2013, promovido pelo seu prefeito, que trata da avaliação e desempenho dos servidores públicos de armação dos Búzios. 1. Da manutenção dos servidores do Poder Legislativo na abrangência da lei. Em princípio, nota-se que o projeto de emenda modificativa manteve em sua emenda, em seu artigo 1º, com o parágrafo 3º do artigo 3º, a abrangência de projeto de lei sobre os servidores do Poder Legislativo. Porém, a Lei Complementar número 15, Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos de Armação dos Búzios, versa em seu artigo 20, parágrafo 1º, que a avaliação do desempenho do servidor será realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do plano de carreira. O Poder Legislativo do município, em 2012, publicou a Resolução 811, que dispõe sobre plano de carreiras, sobre plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores. Nesta resolução, já é tratado o tema de avaliação de desempenho dos servidores. Resta claro que o projeto de lei não poderia ter incluído os servidores da Câmara Municipal, pois esta regulação já existe e é de competência privativa da Casa Legislativa. Uma lei oriunda do Poder Executivo não pode versar sobre a organização do Poder Legislativo em respeito ao princípio da separação dos poderes. Portanto, passo a comentar os seguintes artigos. O artigo 1º, caput, e o parágrafo 3º do artigo 3º ficariam assim. Ementa. Dispõe sobre a avaliação do desempenho dos servidores nomeados para o cargo do provimento efetivo em estágio probatório nos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas de avaliação de desempenho dos servidores municipais nomeados para o exercício do cargo de provimento efetivo em estágio probatório nos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do município de Armação dos Búzios. Artigo 3º, parágrafo 3º. Nenhum membro da comissão de estágio probatório ou avaliador poderá ser cônjuge ou ter parentesco consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau com o avaliado e com o servidor provido de cargo em comissão do Poder Executivo. Da modificação do parágrafo 2º do artigo 11º. A redação proposta para o parágrafo 2º do artigo 11º ficou um pouco confusa em sua parte final. Na proposta de emenda está disposto o seguinte: parágrafo 2º. Desta nova decisão, somente caberá recurso ao chefe do Poder Executivo, que terá prazo de 10 dias para o exercício de direito da defesa do interessado e será decidido pela maioria absoluta dos membros. É importante ressaltar que o prazo referido é para que o interessado recorra, não para que o chefe do Poder Executivo julgue. Além disso, o chefe do Executivo é apenas uma pessoa, então os recursos somente poderá ser decidido por ele, e não pelo voto da maioria absoluta dos membros. Com isso, o parágrafo 2º do artigo 11º ficaria assim: o servidor que não concordar com o resultado final de sua avaliação deverá apresentar recursos
administrativo, fundamentando os motivos de sua discordância, solicitando que o recurso seja anexado à sua ficha de avaliação, encaminhando-a à Comissão de Estágio, que analisará os fundamentos da defesa e emitirá nova redação. Desta nova decisão, somente caberá recursos ao chefe do Poder Executivo no prazo de 10 dias. Armação dos Búzios, 2 de outubro de 2013, Felipe do Nascimento Lopes, vereador relator. Parecer da comissão, diante do exposto, essa comissão acata o relatório com os votos dos vereadores. É o parecer do projeto de emenda modificativa, Felipe do Nascimento Lopes, Uriel da Costa Pereira e Gelmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão o parecer. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhores vereadores, assistência e internautas, até para quem entenda o que a gente está encaminhando aqui, este é um projeto que chegou à casa no ano passado, em julho do ano passado, e nós temos cobrado do vereador Felipe Lopes, a gente tem pedido do vereador Felipe Lopes um encaminhamento da matéria. A vereadora Joyce já elogiei também, porque na semana passada o discurso da vereadora foi muito interessante e a gente tem apontado quanto ao compromisso dos servidores com o município. E nós sabemos que são muitos os concursados que entraram agora no serviço público e a gente tem encontrado uma série de problemas, um número bastante elevado da falta de comprometimento com o município. Está falando do concursado, estou falando de todo mundo, mas a matéria tange sobre o concursado. E quando esse projeto chegou à casa, a gente encaminhou. Eu, na verdade, não tive nem tempo praticamente de ler o relatório, porque ontem nós ficamos presos discutindo o orçamento nesta casa, e eu tomei conhecimento agora pela manhã do relatório do vereador Felipe Lopes. Mas, basicamente, as minhas modificações seriam para garantir que a avaliação fosse feita por corpo de servidores efetivos, reduzindo o projeto original, dizia que só estaria aprovado no estágio probatório servidor que tivesse avaliação de 70%, nós estamos reduzindo para 55%, e garantindo também que não houvesse parentesco, nenhum parente, na avaliação do servidor que porventura estivesse sendo julgado. Então, basicamente, seria isso. Eu quero destacar aqui que quando esse projeto foi encaminhado a esta casa, eu inicialmente mantive um posicionamento contrário, porque discutimos naquela oportunidade a falta do plano de carreira do servidor, onde não está especificado automaticamente as atribuições. Só que eu já falei aqui e vou repetir quantas vezes forem necessários. Nós temos que achar mecanismo legal aqui, porque acima de servidor concursado, acima de vereador e de prefeito, está o município. E nós precisamos desse comprometimento de quem quer que seja na prestação de serviço para a nossa população. O comissionado tem que pegar e jogar fora. Demitir, melhor dizendo. Se não está agregando, se não está ajudando, se não está trabalhando, tem que demitir. E o concursado, muitas das vezes, confunde. Eu falar isso, eu até levo umas pancadas aí, mas não tem problema não. O concursado tem que entender também que ele é concursado, presta serviço, tem que cumprir também na melhoria de prestação de serviço à população. Tá? Então, queria já de antemão pedir ao vereador Felipe Lopes, através da sua assessoria aqui presente, que pudéssemos já na próxima semana estarmos votando esse projeto, estarmos encaminhando esse projeto, porque eu volto a repetir, a gente precisa, são direitos e deveres, são direitos e deveres, e eu entendo que esse é um projeto que venha dar uma regulamentada. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Senhor Pereira. presidente, internauta, assistência. Senhor presidente, só para enaltecer a palavra do nobre vereador Lohan,
Inclusive, Lohan, estou aqui lendo esse jornal aqui, falando que no domingo não tinha faltou médico no hospital. Mas no jornal não fala que era concursado. E não fala que a lei está aqui na Câmara que ainda não foi aprovada. Entendeu? Então, é importante esse tipo de aprovação, porque tem acontecido várias coisas e não tem. Fizeram concurso, mas não criaram regulamento. E tem pessoas que faltam, e aí? Vai fazer o que com esse médico que faltou? Não é a primeira vez que ele falta. Nós temos visto também no bairro da Rasa, médico concursado que tem faltado. Nós temos alguns técnicos de enfermagem com várias licenças, vários atestados, e aí quem sofre é a população. Então é uma matéria importantíssima, né, que tem que ser aprovada urgente, porque quem está perdendo é a população. Quando chega num domingo, uma cidade com final de semana, né, esse médico já não é a primeira vez que ele falta. Tem que se tomar uma providência. Se toma providência em cima da lei. Porque daqui a pouco você manda ele embora, o Ministério Público dá, com todo o direito, até porque não tem uma regulamentação, ele vai estar voltando a trabalhar e rindo da nossa cara. Então, vereador, conto com Vossa Excelência, nessa grande caminhada, é uma coisa difícil, muitos não querem botar a cara porque é desagradável, porque tem que fazer média, e eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Entendeu? Estarei votando favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais uma vez assistência, bom dia. Bom, aqui a gente hoje vai discutir, vai votar, acatar, através do voto, o projeto de emenda modificativa do vereador Lohan Gomes, e é muito interessante, e após essa juntada, podemos dizer assim, essa modificação acatada pela Constituição, pela Comissão de Constituição e Justiça, a comissão vai trazer o projeto na sua totalidade para ser votado quanto ao mérito da constitucionalidade. Então, após isso, vai para a comissão, se eu não me engano, eu não sei se é a Comissão de Finanças e Licitação, mas o presidente ele foi feliz quando ele falou aqui, trouxe, chamando para o compromisso os presidentes das comissões permanentes da Casa para dar esse andamento nos pareceres quanto aos projetos. Porque eu tenho uma criação, através de um projeto de resolução, da criação de uma comissão também permanente dos servidores. E se essa comissão já tivesse, enfim, encaminhado o parecer, ela já aprovada, nós teríamos aqui já o projeto sendo encaminhado para a comissão dos servidores. Como o projeto ainda está parado na comissão, isso impossibilita o nosso trabalho. Então, eu gostaria de, mais uma vez aqui, só ratificar o pedido do presidente para que as comissões, enfim, todos os projetos de lei, as proposições que estão nas comissões, que os presidentes e os membros dessem andamento nesses pareceres. Então, senhor presidente, não só essa, mas também dizer que a comissão também está com o projeto quanto ao Conselho Municipal de Saúde. E eu falava disso na semana passada. O Conselho Municipal de Saúde está impossibilitado de realizar a Conferência Municipal de Saúde esse ano, porque o projeto ainda está parado. Então, precisa dar essa celeridade também quanto ao projeto do Conselho Municipal da Saúde. Então, vereador Lohan traz aqui a proposta de emenda modificativa. Eu só gostaria também de frisar, indo para a próxima comissão, eu acredito que a gente, na comissão de mérito, vai poder analisar todas essas propostas de emenda, enfim, e também até propor para a próxima comissão que vai analisar, que é a de mérito, emenda também. As emendas não acabam aqui. Elas também podem ser sugeridas na comissão de mérito. Então, a próxima comissão, a comissão de mérito, ter o cuidado de chamar a categoria, de chamar o sindicato para participar da discussão. Porque, senão, daqui a pouco, a gente fica vendido. Foi o vereador que votou,
O vereador fez a emenda lá, os outros acompanharam, votaram e fica todo mundo vendido na história. Então, tem que ter esse cuidado de chamar a categoria também, o sindicato, para discutir essas modificações. Então, dito isso, tem aqui também o meu voto, para que eu depois vá analisar, vereador Lohan, na comissão de mérito, que eu confesso a Vossa Excelência que eu não analisei essa emenda modificativa, e é um assunto muito importante e que a gente tem que votar com toda a consciência e com toda a cautela também. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Encaminho para a Comissão de Finanças para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de lei de número 39 de 2012, promovente, senhor prefeito. A Comissão de Redação Final, na apreciação do projeto de lei número 39 de 2013, de autoria do senhor prefeito, tendo analisado a matéria, opina pelo seguinte. Trata-se de projeto de lei de 26 de 2013, da mesa diretora, que dispõe sobre regulamentar a lei estadual 126/77, no âmbito do município de Armação dos Búzios, nos termos do artigo 9º, a linha A, e da outras providências. No que concerne à redação final, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e técnicas redacionais, conforme a Lei Complementar 95 de 98, e por não ter nada opor, opina pela aprovação do texto apresentado, fazendo as seguintes alterações. Na página 2, onde se lê artigo 30, 14 membros denominados passa a ser artigo 3º, 16 membros denominados. Na página 3, onde se lê artigo 70 e 80, passa a ler artigos 6 e 7. Na página 4, onde se lê artigo 90, 10, 11, 13 e 14, passa a se ler artigo 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º. É relatório, sala das comissões, Uriel da Costa Pereira, relator. Parecer da comissão. Diante do exposto, opinamos, portanto, pela aprovação do projeto de lei número 39 de 2012, de autoria do senhor prefeito, submetendo ao soberano plenário. Uriel da Costa Pereira, presidente, Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de lei de número 39 de 2012. Por não constar mais oradores inscritos, para uso da tribuna em tema livre, não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, essa presidência franqueia a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, seu tempo regimental é de 5 minutos. Finanças. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais uma vez, assistência. Bom, vou ser breve mesmo, são 5 minutos, mas eu queria fazer uma colocação com relação ao requerimento de autoria dos vereadores Felipe Nascimento Lopes e Gelmires, e requerimento esse aprovado. Eu só espero, vereadores, que não coloquem lá no planejamento, porque eu disse para o vereador Uriel, eu vou aprovar porque, vou dar o meu voto favorável, porque na legislatura passada, eu apresentei um requerimento igualzinho. Acho que muito parecido. E ele foi aprovado. Mas colocaram os dizeres lá na Secretaria de Planejamento, e aquilo me assombrou. Porque colocaram, na época, dizendo o seguinte, que os trabalhos na Secretaria de Planejamento estavam parados por culpa da vereadora Joyce Costa, porque a vereadora pediu requerimentos. Um absurdo isso. Mas foi o que foi colocado.
E os construtores, os engenheiros, alguns, criou-se um burburinho na cidade em querer saber por que eu tinha parado a Secretaria de Planejamento. A conversa foi essa. Espantoso, né? Assombroso. Um vereador pedir informações documentais e ele ser acusado com dizeres na porta da secretaria que os trabalhos estavam parados porque ele solicitou um requerimento. Um absurdo, né, vereador? Aí a gente fala, Vossa Excelência foi muito bem quando fala das questões das facções políticas, porque eu hoje vejo quem estava dentro e está fora, não está conseguindo fazer nada. E quem estava fora e está dentro, hoje não reclama. Então a gente tem que parar com isso não pode acontecer dentro da cidade. O vereador Messias trouxe aqui na sessão passada também, na nossa discussão, a pessoa que quer construir um muro e não consegue construir um muro. Então, a gente tem as questões, e nós falávamos um pouco disso ontem também, senhor presidente, porque tem um projeto na casa que é para a construção do museu, do Teatro Municipal, né? Falei errado. Mas o Teatro Municipal. Então, a gente tem que, sabe, vereadores, as nossas leis edilícias, elas hoje precisam ser complementadas. E, às vezes, eu até digo assim, poxa, a gente não tem o teatro ainda, mas a gente tem as nossas leis redondinhas. Porque a pessoa, às vezes, a partir do plano diretor e a partir da lei de uso e parcelamento do solo, ela não tem a possibilidade de fazer o muro. Porque tem toda a questão do zoneamento, tem toda a questão da taxa de ocupação, construções edilícias específicas como o Teatro Municipal, como o ginásio poliesportivo, como igrejas, como templos, estão fora das nossas leis. Você vai colocar lá o pé direito é 7,80 metros. Qual é o ginásio poliesportivo que vai ter esse mínimo de altura? Isso vai ser o mínimo da altura, mas nesse máximo de 7,80 metros, não vai conseguir fazer. Aí fala-se em criar uma zona de especial interesse para fazer o Teatro Municipal. Bacana, a gente tem que aplaudir isso. Mas a gente tem também outras áreas que o município cai na esparrela e não pode arrecadar, porque a pessoa não pode dar entrada legal na documentação, em tudo que é pertinente, porque ela vai chegar lá e ela não vai poder ter autorização. E ela não vai pagar. Como é que ela vai pagar uma coisa que ela não pode ter autorização? Então, a gente hoje está nesse imbróglio, e eu falo assim, gente, a complementação das nossas leis, o Código de Obras, que Búzios ainda está usando de Cabo Frio, essa questão dessas construções que são peculiares, que eu citei aqui agora, que nós não temos cobertura dentro da nossa legislação, 7,80 metros para ginásio poliesportivo, 7,80 metros para teatro municipal. Então, eu trago essa outra discussão, porque se for para criar zona de especial interesse, então vamos regulamentar também a questão de sem-braças, que hoje as pessoas não podem complementar, ou o estabelecimento que já tem lá formado está fora. Então, as pessoas, se querem fazer alguma implementação, não podem. E aí a gente cai na nossa arrecadação. Quantas vezes estamos falando de arrecadação? E aí a arrecadação envolve folha de pagamento, percentual de limite com a lei de responsabilidade fiscal, porque a nossa arrecadação, ela só cai. Construção parada. O vereador Messias fala muito sobre a questão, né, do planejamento, do marco Para concluir, zero vereador, em alguns lugares. E aí eu volto com essa discussão na semana que vem. Mas esse marco zero que é importantíssimo, porque precisamos pensar numa cidade que não viva só de repasse, que não viva só de convênio, mas que ela, por si só, se sustente e gere os seus recursos. Não estou dizendo que o nosso orçamento não é bom, não. Nosso orçamento é bom. Nosso orçamento é bom. Mas a nossa arrecadação poderia ser muito melhor se nós tivéssemos todas essas regulamentações que as nossas leis ainda não apresentam. Então, vereadores, vamos pegar firme nessa situação. A gente precisa, imbuídos dessa vontade de cultura na cidade, do teatro municipal, mas principalmente de regularizar todas as áreas que o município hoje está descoberto, ir nessa briga, ir nessa luta,
até para que o nosso município não pare na construção, né, não pare no fomento dos pequenos estabelecimentos comerciais, enfim, não pare também no fomento de uma nova vocação, que não só o turismo, que não só a construção, mas a gente precisa pensar nisso como macro. E aí eu volto com isso na semana que vem, porque realmente não me inscrevi para o uso de 15 minutos, mas eu acho isso interessante. E aí, vereadores, eu acho que não vão fazer essa maldade com vossas excelências, não. Colocar na porta da Secretaria de Planejamento, dizer que tudo lá está parado pela solicitação de requerimento de vossas excelências. Mas foi um fato que aconteceu comigo. Obrigada, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Lohan Gomes da Silveira, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Mais uma vez, é rapidinho. Vereadores, na verdade, o vereador Henrique Gomes acabou com o meu discurso, porque eu ia abordar a questão da ferradura, que, de fato, eu vou falar uma coisa para vocês. A Praia da Tartaruga já está sofrendo ali, os trabalhadores, há cerca de 2 anos e meio, onde não se tem uma definição quanto ao ordenamento da Praia da Tartaruga. O pessoal está sofrendo, sem condição de trabalho, já há 2 anos e meio, e agora, né, o pessoal da Praia da Ferradura. Projeto de Índio da Costa eu nunca vi, não tenho conhecimento sobre o projeto de Índio da Costa. O que eu sei é que nós precisamos dar um start, nós precisamos dar uma solução, um encaminhamento para esses trabalhadores. Tenho conversado com o Silvio, né, e aqueles trabalhadores já estão apreensivos, já estão temerosos, já estão ali preocupados porque é o ganha-pão. E o pessoal da Tartaruga nem se diga. Então, vereador Uriel, acho que cabe... E aí, quando eu falo aqui sobre a necessidade, o vereador Henrique Gomes foi muito feliz, vereador, Vossa Excelência, por conta, graças a Deus, já recuperado, mas eu tenho falado dessa tribuna sobre nós, numa mesa, né, sociedade civil, poder executivo, legislativo, e ainda mais, até convidar o judiciário, quando a gente tem falado aqui dos problemas da cidade, para traçarmos uma agenda de prioridades, né, eu não sou muito escutado. Porque a discussão política ela tem, e é democrática, não estou condenando, mas a discussão política ela tem tomado a tona, né? O teor, o tom das discussões. Mas o Rio Una ninguém fala mais. Vossa Excelência matou o X da jarada. Ninguém fala de Rio Una. E aqui eu quero falar porque Vossa Excelência, embora não né, fica melindrado de ouvir, mas Vossa Excelência foi o grande autor que levantou tudo isso na cidade. Pouca gente sabe. Quando Vossa Excelência discutiu do uso dessa tribuna esse problema. Mas ninguém fala mais de Rio Una. Ninguém vai falar de Boa Vista, ninguém vai falar de Arpoador. Mas, enfim, então é isso que a gente tem falado aqui sobre discutir essas prioridades, porque os trabalhadores da Ferradura já vão começar a se levantar. E da Tartaruga juntamente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. E Vossa Excelência, vereadora Joyce e o vereador Felipe estavam na reunião. No último dia 27 de maio, nós tivemos uma reunião com o comando da PM, o delegado, doutor Marcelo Cunha, na Pousada dos Reis, discutindo o reativado agora Conselho Comunitário de Segurança. E lá eu fiz essa denúncia que Vossa Excelência aponta nessa tribuna. Eu tenho informação de que todo o nosso aparato policial está sendo deslocado para Cabo Frio por conta dos problemas lá enfrentados, e nós estamos à mercê. Nós estamos abandonados, e aí entra a participação importante da comunidade. No próximo dia 24/6, eu vou confirmar isso, mas me parece que é na Associação Comercial, às 19 horas, nós teremos uma outra reunião do Conselho Comunitário de Segurança. E é importante que a sociedade esteja lá, né, pontuando e falando, e quem não quiser falar, me fala que eu vou lá e falo, denuncio, porque nós estamos abandonados. A gente tem se deparado aí com situações jamais vistas na cidade. E finalizando, senhores vereadores, nós tivemos ontem uma reunião sobre o orçamento, inclusive com participação de membros da sociedade civil organizada. Nós estamos analisando item a item das suplementações enviadas a esta casa, o comprometimento, o compromisso, não só da comissão, mas de todos os vereadores, será na realização de audiência pública, né? Até agora não foi procurado por nenhum jornal, os jornais normalmente colocam lá o que acha, mas em nenhum momento foi procurado para falar
né? O Jornal Primeira Hora tem batido bastante nessa questão do orçamento. Estou à disposição para discutir, para falar, para explicar, para colocar o meu posicionamento, mas nós estamos tratando disso para apanhar, né, vereador? A gente tem colocado isso com bastante tranquilidade, serenidade. A presidência dessa casa tem tomado, vereador Leandro, no próximo dia 30, às 14h30, Vossa Excelência já agendou uma reunião no Tribunal de Contas do Estado. Quero parabenizar pela iniciativa, pela preocupação nesse apoio e aparato à Comissão Mista de Orçamento. E lá nós vamos estar discutindo também, e após essas audiências e após essa reunião nós estaremos tomando e votando. A matéria está aí, tem que ir para a pauta, tem que ser votada, e cada vereador justifica e mantém o seu posicionamento. Tenham todos um bom jogo do Brasil. Questão Obrigado, de senhor presidente. Concedida, vereador. Só para, dentro da palavra do nosso vereador Lohan, inclusive tem uma matéria do Executivo que é criar o Conselho Municipal de Segurança Pública, que está aqui na casa, também que precisa com urgência ser aprovado para que nós possamos também dar respaldo ao Conselho. Senão a gente vai se reunir, e na hora de tiver as verbas para vir para o município, não vem porque não existe Conselho. Só lembrando isso daí, senhor presidente. Eu vou encaminhar até por ofício. Vereador, o Conselho, conversando com o doutor Leonardo, procurador dessa casa, o Conselho, ele existe. O que o prefeito mandou é uma alteração, mas o Conselho já é existente, o Conselho, assim nos passou a informação da Procuradoria desta casa. E o que está fazendo é uma alteração, mas o Conselho, ele já é existente, ok? Tranquilo, senhor presidente. Continua franqueado a palavra. Não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão. Está encerrada a sessão.